Buenas Qué tardes. qué gusto tenerte en la gira. Pues tu tema ha tenido bastante eh, preguntas antes del evento, entonces te damos la bienvenida a la cuarta sesión de la gira de Latam. Bienvenido, Carlos. Bueno, gracias Iván por su convite. Estoy aquí hablando en un portuñol. Peço desculpas para los hermanos. Yo voy a hablar más devagar, más despacito, para que los otros puedan me comprender, a pesar de ser un tema muy técnico. Bueno, mi nombre es Carlos dos Santos. Yo soy MVP de Development Technologies en Brasil. Soy también parte del programa de Microsoft chamado Regional Director, que é mais focado em negócios. Sou também CTO aqui de CDS Software em Brasil. Trabalho também como consultor, como consultant. Tenho acá meu correio se você quer falar comigo. Bueno, a charla de hoje é sobre Web App em Azure com Container. Então, temos acá uma pequena agenda, a introdução de App Service com Linux, e você pode agora trabalhar também com Linux em App Services. App Service com Containers, como desenvolver e instalar seu container em uma aplicação. Iremos falar um pouquinho também sobre Azure DevOps. E depois temos perguntas e respostas, e Ivan pode coordenar isso. Bueno, ok, cuando nosotros hablamos de cloud computing, nosotros tenemos básicamente algunas formas de trabajar esto. Tenemos infraestructura como servicio, o sea, máquinas virtuales, infraestructura, que es la parte más fácil de llevar su aplicación para la nube. Você pega su servidor que está interno y coloca en la nube. Después tenemos plataforma as a service, que es lo que vamos a hablar aquí hoy, que seria trabalhar no mais com infraestrutura. Os outros temos a infraestrutura, mas não é nossa responsabilidade cuidar da estrutura. Nossa responsabilidade é colocar a aplicação. Temos também um outro modelo que se chama SaaS, Software as a Service, que é, por exemplo, a própria Azure é um SaaS. Eu posso contratar os serviços e pagar pelo uso. E temos uma outra abordagem que se chama Container as a Service, que é o trabalho com containers, que também iremos falar um pouquinho acá hoje. Bueno, então a grande diferença entre containers e máquinas virtuais é que numa máquina virtual temos um servidor, temos um host OS, por exemplo, Windows ou Linux, temos uma camada de hypervisor, que é a aplicação que controla a virtualização, e temos novamente toda a infraestrutura dentro da VM, um sistema operacional, arquivos e a aplicação. Quando falamos de container, e acá eu coloquei Docker, porque é o container mais conhecido, temos então um servidor também, temos também um host OS e temos uma aplicação que se chama Docker Engine, que é a responsável por execução de containers, e os containers são, na prática, aplicações isoladas na mesma máquina. Então, eu não tenho toda a infraestrutura de uma máquina virtual. Sendo assim, os containers são muito rápidos. Bueno, isso é apenas uma visão geral. Ok, então o que é Docker? Docker é hoje líder mundial em plataforma de contenedores, e contenedores são aplicações asiladas, mas que compartilham o sistema operativo. Então, como falei antes, temos a mesma CPU, a mesma memória, mesmos discos e muitas aplicações isoladas, asiladas, usando a mesma infraestrutura de hardware. Os contenedores são independentes porque têm um nível de isolamento, mas eles podem usar a mesma armazenamento de dados, a mesma rede da máquina principal. Tecnicamente, eles estão asilados do mundo exterior. Por padrão, por default, um container não se comunica com o mundo exterior, e para que isso aconteça, temos que botar esta informação lá. Então, se traduz que é uma instalação rápida, os containers são muito rápidos, e uma migração fácil, porque os containers
Eles não dependem do provedor ou do ambiente. Eu posso rodar um container em uma máquina Linux, por exemplo, ou Windows aqui em meu servidor local. Posso colocar em uma rede de nuvem. Posso mover a aplicação facilmente entre provedores de nuvem sem modificar, sem cambiar a aplicação que está dentro do container. Ok? Essa é a grande vantagem. Então, quando falamos de multi-cloud, que é ter uma aplicação que pode ser executada em muitas nuvens, container é uma boa ideia de trabalhar desta maneira. Bueno, ok. Então, em Azure, temos alguns serviços que podemos executar containers. Então, temos Web App for Containers, que é uma aplicação que posso um serviço de host de Azure que pode trabalhar também com container. Eu posso trabalhar dentro de Web App com escala, com muitas máquinas, com múltiplas instâncias de máquina. Então, se você tem uma aplicação que precisa de escalabilidade, você pode colocar em um app, Web App for Container. Temos uma outra maneira de executar este container que se chama Container Instances, onde eu posso executar um único container também numa infraestrutura muito pequena, que eu não tenho escalabilidade, mas eu posso executar o container. Tem um serviço que chamamos de Container Registry, que é onde a imagem vai ficar, eu vou explicar mais à frente. E temos depois ferramentas de orquestração de container, que chamamos, a mais conhecida hoje é Kubernetes, mas temos também Red Hat OpenShift, que é também suportado por Azure, que roda também sobre Kubernetes. E Azure também tem outras plataformas também de orquestração de containers, ok? Muito bem. Para App Services, eu tenho muitas maneiras de rodar um App Service. Uma maneira que nós outros temos acá é esta cá, que se chama Web App for Containers, que roda em plataforma como serviço. Então, eu crio uma aplicação, eu escolho o sistema operativo, por exemplo, Linux, mas eu não tenho a preocupação de trabalhar as atualizações do sistema operativo. Eu só tenho a responsabilidade de colocar minha aplicação, o meu container, dentro da plataforma e eu vou mostrar isso em uma demo. Mas agora você pode colocar uma aplicação em Linux também que roda, que pode ser executada em um web app. Então, eu não estou restrito apenas a containers. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação WordPress, ou PHP, ou Ruby, ou Node, mas nós outros queremos rodar, por exemplo, em uma máquina Linux, mas com uma web app, que é uma plataforma. Eu posso também escolher agora ou na máquina Windows ou na máquina Linux também. E, como falei antes, eu posso trazer meu container para um web app para container. Posso fazer um deploy em segundos, posso escalar facilmente com a demanda. Então, por exemplo, eu posso ter uma web app com um container. Se eu tiver muitos acessos, eu posso colocar mais máquinas para responder a esses acessos. E eu não preciso me preocupar com a infraestrutura. Ok? E por que os outros vamos usar containers? Não, acá em Brasil temos uma expressão que eu não sei em espanhol, que é desenvolvedor modinha, que acompanha as modas, as tendências. Container é uma coisa que está muito em evidência, mas nós outros precisamos tomar muito cuidado. Nem todas as aplicações são aplicações que podem ser colocadas em containers, mas por que os outros usaríamos containers? Porque eu tenho uma característica que é, coloco minha aplicação em um container e posso executar esta aplicação em qualquer lugar. Porque a aplicação está asilada no container e ela não conhece o ambiente externo ou a infraestrutura onde este container está. Então, eu crio uma aplicação, coloco em um container acá na minha máquina, pego esse container e coloco na nuvem de Microsoft, ou na nuvem de Amazon, ou na nuvem de Oracle, ou na nuvem de Google, e é a mesma aplicação sem nenhuma alteração. Bueno,
muito parecida ou é também utilizada para a arquitetura de microservicios. É muito interessante ambiente de container para desenvolvedores e para testadores, porque é muito simples, muito rápido. Você pode colocar Docker for Windows, por exemplo, ou for Linux em sua máquina de desenvolvimento e trabalhar com containers. E é uma comunidade de desenvolvedores que está crescendo muito. Estou falando como desenvolvedores, mas hablamos como operações, com as pessoas que colocam as aplicações em produção. Nós outros temos portabilidade, que eu escrevi portabilidade 3 vezes, portabilidade, 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 porque já expliquei antes. Eu posso pegar meu container acá e colocar em qualquer ambiente. Então, eu tenho a estandarização, ou a padronização de todo o ambiente de desenvolvimento, de testes e de todos os entornos da produção. Tenho a abstração de sistemas operativos, porque eu posso colocar acá um container em Windows, posso colocar um container em Linux, e posso colocar em qualquer sistema operativo Linux, na nuvem ou local, que eu tenho este container rodando sem problema e é mais simples de escalar. Por exemplo, se meu negócio está cambiando muito, está escalando muito, tendo muitos usuários. Para vocês entenderem, para quem não conhece Docker, Docker tem duas nomenclaturas ou terminologias. Então, nós outros temos as imagens, que são as plantilhas que se usam para criar os contenedores. Então, quando eu crio uma aplicação, eu coloco a aplicação em um container, este processo se transforma em uma imagem. Cada imagem tem um conjunto de instruções que tem o código, as portas, como essa aplicação vai se comunicar com o mundo exterior. E depois eu tenho na outra parte que se chama Docker Container ou Docker Runtime, que é na plataforma que vai executar a imagem, por exemplo, no sistema operativo Windows ou em um sistema operativo Linux. Então, eu tenho muitas imagens que eu trago para a minha máquina de execução, que tem Docker Container, e executo e roda esta aplicação no meu ambiente. Bueno, entonces para Azure, as imagens de Docker se llama Docker Container Registry. E os ambientes que executam os containers, eu tenho Web App for Container, eu tenho Container Instance e tenho o Kubernetes, ou OpenShift, ou outros. Então, quando falamos de Web App for Containers, eu posso instalar e executar aplicações com contenedores. Se instala em pouquíssimos segundos, se atualiza muito rápido e se escala muito rápido também. Então, eu posso desenvolver em qualquer linguagem. Uma grande vantagem de trabalhar com contenedores é que eu posso colocar qualquer coisa dentro de container, que container é independente do ambiente que eu estou. Por exemplo, se eu crio uma aplicação em ASP.NET Core 3.0 e coloco em um container e entrego para você este container e você não tem nada de ASP.NET Core em seu ambiente de container, deste container ela trabalhar sem problemas, porque o container está asilado, a aplicação está asilada dentro do container. Então, quando nós vamos criar uma Web App for Container, eu vou mostrar isto em uma demo, eu escolho qual é meu serviço de containers. Onde está minha imagem? Em Azure, eu posso escolher, por exemplo, em Azure Container Registry, que é uma aplicação de Azure. Posso, por exemplo, escolher Docker Hub, que é um repositório muito grande de containers, tanto containers públicos quanto containers privados. Ou eu posso ter meu próprio serviço de registro dentro de minha estrutura e posso colocar isso também. Então, acá nós outros colocamos onde está minha imagem de container. Onde está o container que vai ser executado. Bueno? Bom, ok. Eu vou mudar para cá. E eu vou tirar acá. E eu tenho acá portal de Azure. Então, se você não tem uma conta em Azure, você pode criar uma conta gratuita de Azure. Então, eu vou acá criar um serviço de App Services. E eu vou criar acá um novo App Services. Deixa eu clicar acá.
Bueno. Entonces, yo voy a crear de una otra manera acá, muy más diferente, que es más parecida con la imagen. Yo escolho web acá. Entonces, yo tengo acá Web App for Containers. Yo estoy trabajando acá en inglés, mas usted puede trabajar en cualquier lengua. Entonces, eu tenho acá minha subscription, minha assinatura. Eu vou colocar acá Gira Latam, que é meu resource group. Nome do container, Gira Exemplo. Que é o nome da aplicação, que terá este nome de DNS acá. Eu posso escolher acá, se eu vou colocar um código, eu vou pegar, por exemplo, meu código em PHP ou meu código em .NET Core, e eu vou colocar como se fosse um host, vou fazer um upload usando um FTP e colocando meu código acá. E eu posso, em um código, escolher, por exemplo, qual é a runtime que vai executar meu código. Temos muitos acá. Ou, em nosso exemplo acá, eu vou escolher Docker Container. Se os outros vamos rodar um container, eu posso escolher um container em Linux ou um container em Windows. Eu vou colocar um container em Linux acá. Eu posso dizer onde minha aplicação irá rodar. Eu vou listar a padrão. E qual é a infraestrutura, qual a máquina que vai executar minha aplicação. Eu vou usar aqui uma máquina gratuita, mas os outros podem criar uma outra máquina acá. Na próxima pantalla temos acá a configuração de container. Neste exemplo acá, eu vou colocar single container, porque só tenho um container, e eu vou colocar, por exemplo, Docker Hub. E eu escolho acá se é público ou privado, e eu vou colocar público, e eu vou colocar acá uma imagem chamada Nginx, que é um popular serviço de proxy na internet. E eu vou para cá, para próximo. Posso colocar também se temos application insights para a telemetria, se temos alguma tag e outras coisas. Agora, Azure irá validar os portais, as informações. Eu posso criar acá em Create. Então, o que os outros fizemos acá? Eu estou criando uma aplicação web em Azure, que é uma plataforma, não é uma máquina virtual que estou colocando a aplicação, é uma plataforma, e com uma plataforma eu estou dizendo que eu vou executar um container em Docker, e deste container está em Docker Hub, que é um serviço de container. E este serviço de container tem uma imagem chamada Nginx. Eu vou abrir uma outra aba aqui, hub.docker.com, que é o site que estou usando, e eu vou acá fazer uma busca por Nginx, que é a imagem. Então, eu estou executando esta imagem acá. Então, é uma imagem pública de um servidor web, que tem aqui muitas informações que os outros podem trabalhar. Aqui, os outros temos como eu posso executar localmente esta imagem, do que esta imagem é composta e muitas outras coisas. Bueno, então, de cá, isso é uma imagem pública, então eu não preciso colocar usuário em contrasenha. Eu só preciso colocar o nome da imagem para poder executar, e temos acá uma aplicação muito simples que vai abrir um exemplo de Docker, ok? Este processo acá está criando toda a infraestrutura em Azure para que o container possa ser trabalhado acá. Bueno, temos acá a imagem criada. Então, nós outros temos uma aplicação web, está acá. Este é o nome da aplicação. Eu posso clicar acá, e clicando acá, os outros temos simplesmente um exemplo de Nginx. É muito simples para acá. Então, se eu estou executando um container público, eu simplesmente tenho que colocar lá o endereço do container, e a aplicação irá rodar. A aplicação tem um pequeno tempo de delay na primeira execução, e depois temos a apresentação de container acá. Bueno, ok. Temos acá, então, um exemplo, porque o container de Nginx, se eu executo, simplesmente aparece esta mensagem acá. Bueno, como é uma aplicação, uma web app, eu tenho muitas configurações acá. Eu posso mudar as configurações de container, clicando acá em Container Settings.
Então, acá tenho todas as informações, tenho acá as informações de execução do ambiente de container. Então, quando este container foi executado pela primeira vez, a máquina acá trouxe para cá o container executando um comando que se chama docker pull, trouxe para cá a imagem, fez o download da imagem acá e depois executou a imagem aqui usando este comando acá. Bueno, é muito simples. Então, se você quer executar um container, eu posso acá simplesmente colocar. Bueno, mas e se os outros temos um container da aplicação que não é pública? Eu posso mudar para cá, por exemplo, container registry. Então, eu tenho acá um registry que está criado, que se chama Gira ACR. Dentro de Gira ACR, eu tenho uma imagem que eu vou mostrar, que se chama Gira Latam. Os outros, se eu clicar aqui em Save, eu tenho uma outra imagem dentro desta mesma aplicação acá. Porque a aplicação internamente não tem nada, desta máquina não tem nada, tem apenas uma cópia do container que está executando acá. Bueno, eu tenho uma outra demo que eu vou falar um pouco mais sobre isto acá. Bueno, deixe-me voltar para cá e eu vou voltar para a apresentação para concluir nossa acá. Muito bem. Eu tenho também um marketplace que eu posso rodar muitas aplicações, como WordPress, Joomla, Drupal, MediaWiki e muitas outras, que eu posso rodar também em um ambiente que não é container ou num ambiente que também é container. Bueno, se eu escolho por executar a aplicação em Linux ou container, eu tenho muitas maneiras e muitas ferramentas que eu posso usar para desenvolvimento e para publicação de las aplicações. Por exemplo, posso usar Azure DevOps, que nós outros vamos usar acá. E se eu tenho, por exemplo, Docker DevOps, eu posso trabalhar com Visual Studio Code ou com Visual Studio, trabalhando com Git, com GitHub ou com Azure DevOps, colocar minha imagem acá no container registry e depois colocar minha imagem acá no serviço de web app para containers de uma maneira toda automática. Bueno, eu vou agora mostrar para vocês uma outra maneira de trabalhar. Bueno, então, para esta outra demo, deixa eu fechar acá, eu tenho uma outra aplicação que eu já criei acá, já está criada, que eu tenho acá em Container Settings, um serviço de container que se chama Gira CR, Gira Latam, e que está pegando a imagem acá. Bueno, o que é um serviço de registro de container? Bueno, então, eu vou abrir acá. Deixa eu abrir acá como registry. Então, eu tenho acá Gira ACR. Gira ACR, o nome, é um container registry, um serviço que armazena as imagens de container. O que é uma imagem de container? Bueno, eu estou falando muito sobre uma imagem de container. Eu tenho acá o código da aplicação, é um código muito simples. Eu vou abrir acá com Visual Studio Code. E é um código de uma aplicação em ASP.NET Core, mas um código muito simples, é um código em ASP.NET Core 2.2, não tem nada de diferente, poderia ser uma aplicação em Java, ou em Node, ou em qualquer outra linguagem de programação. Eu tenho acá uma aplicação muito simples, que é basicamente um Hello World. Bueno, a parte importante acá é este arquivo que se chama Dockerfile. Dockerfile é o script, as informações que precisamos para criar o container. Então, eu vou explicar aqui, muito simples. O container, a informação de container começa com um container de Microsoft que tem ASP.NET Core 2.2. Muito bem, eu digo para o container qual é seu diretório de aplicação, que é app, quais portas que vamos trabalhar, porta 80 em porta 443, que seria HTTP em HTTPS. Depois temos acá um outro container que se chama build, é um container que tem lá o SDK,
as ferramentas para que eu possa compilar o container. Então, veja, eu estou fazendo acá a compilação, a criação de binários dentro do container, que é o padrão que Microsoft adota. Então, para acá, eu tenho uma imagem acá que se chama base, uma imagem acá que se chama build. Então, temos duas imagens. Uma das imagens que se chama, a imagem que se chama build acá é uma imagem temporária. Essa imagem somente existe durante este processo acá. Depois, na imagem final, nós outros não temos o código. Então, eu estou fazendo a compilação, que começa acá, .NET Restore, copiando o código fonte para uma pasta chamada src. Depois estamos executando o build em release e colocando os binários em um diretório que se chama app build. Depois estamos executando novamente o comando publish de .NET Core, colocando também novamente em app publish. E por último, estamos acá novamente em diretório app, copiando os arquivos que estão em publish de app publish para publish. Bueno, e depois, por último, estamos acá dizendo, olha, para executar o container, llama .NET exemplo Giralatã DLL. E se um terminal de Linux, por exemplo, e executasse os comandos. Então, eu vou começar acá, eu tenho que instalar SDK, tenho SDK, crio uma pasta, coloco as portas, copio o código, executo os comandos, copio as pastas e executo a aplicação. Basicamente é a mesma coisa que temos em um container. Bueno, então, se eu executar um comando de criação de um container, todos estes comandos serão executados e o código será colocado dentro do container e temos uma imagem. Então, este arquivo acá que se chama Dockerfile é o responsável por criar a imagem de container, ok? Então, eu tenho então acá um serviço de DevOps. Estou acá usando Azure DevOps, que é uma excelente ferramenta para a gestão de código, para desenvolvimento, para a gestão de projetos, para builds, para DevOps. E eu tenho acá um projeto que se chama Giralatã. Então, dentro de Giralatã, eu tenho acá os repositórios, que eu tenho meu código, que é o mesmo código que eu já abri em Visual Studio Code. Então, eu tenho acá a aplicação, o código fonte, tenho acá também Dockerfile, é o mesmo Dockerfile. Bueno, tenho acá Dockerfile. Então, se eu tenho acá os arquivos fontes e eu tenho acá uma ferramenta de build que irá construir o container. Uma ferramenta de build acá tem basicamente dois comandos. Eu tenho um comando que se chama build image. Então, eu estou executando a construção de container acá. Estou colocando o container dentro de Gira ACR. Então, eu estou executando a construção de container. Eu estou pegando a imagem que foi construída e estou colocando em um registro que se chama Gira ACR, que está em Azure. Então, estou construindo acá a imagem e estou fazendo acá o push da imagem. Então, como comandos de Git, temos para Docker o pull and push. Então, o pull, nós trazemos uma imagem e o push, eu pego uma imagem e coloco num serviço de registry. Então, eu estou construindo acá uma imagem e estou colocando a imagem no registry. Se eu olhar acá temos o registry, então temos repositórios. Dentro de repositórios, nós temos um repositório que se chama Giralatã. Dentro de container, que se chama Gira, acá, Giralatã, temos muitos containers. Cada vez que nós outros executamos build, é criado uma nova imagem e também uma imagem que se chama latest. Eu posso executar qualquer versão da imagem. Então, imagine que eu tenho muitas versões da mesma aplicação, que eu posso vir acá em minha aplicação. Acá tem
acá, deixa eu abrir outra acá. Deixa eu abrir outra pantalla acá para mostrar a aplicação. Então, eu tenho acá Jira Container, que é minha aplicação web app, e eu tenho acá Container Settings. Então, acá eu digo para a aplicação que eu vou usar o registro que se chama Jira ACR, que é o mesmo que este acá, Jira ACR. Eu digo também que a imagem se chama Jira Latam, que é a mesma imagem acá, que é o nome de repositório, Jira Latam. E também digo que a tag ou a versão de container é latest. Latest é sempre a última versão que está compilada em registro, em registry. Mas nós podemos vir acá e buscar uma outra versão. Por exemplo, imagine que você criou uma nova versão da aplicação e a versão tem um problema qualquer. E eu tenho que voltar para a versão anterior. Eu posso vir acá e pegar, por exemplo, a versão 1.1.4. Bueno, que são as mesmas versões que eu tenho acá. Bueno, então, quando eu executo o build da aplicação, uma nova versão do container é colocado acá. Bueno, para ver isto em funcionamento, eu vou clicar acá e eu vou mostrar para você a aplicação em funcionamento. Bueno, eu tenho acá a mesma coisa que mostrei antes, mas não tenho Nginx. Eu tenho acá a aplicação de Azure, que é este exemplo que eu mostrei acá em Visual Studio Code. Então, isso é uma aplicação padrão de ASP.NET Core. Eu tenho acá em index uma mensagem que se diz Container App Azure Jira Latinoamérica. É muito simples. Então, acá eu tenho a mesma mensagem, Container App Azure Jira Latinoamérica. Então, eu vou vir acá e eu vou colocar acá 2019, eu vou salvar acá. E eu vou aqui em linha de comando mesmo, eu vou executar os comandos de Git, porque eu estou usando o Git aqui, Git add. Eu vou colocar Git commit, exemplo, Jira, e eu vou colocar Git push. Eu tenho em meu ambiente acá de desenvolvimento uma configuração que se chama Continuous Delivery and Continuous Integration, que diz basicamente o seguinte, eu vou abrir acá. Por exemplo, toda vez que um novo código for colocado, toda vez que eu executar um commit, um novo build será criado. Então, temos um build acontecendo agora. Eu vou colocar acá. Então, temos acá um build. Eu vou clicar acá. Exemplo, Jira é o comentário que eu botei lá. Então, o ambiente de Azure DevOps está barrando código fonte. Eu tenho acá um build. Então, você está construindo um comando docker build, que está executando acá. Docker build é o comando que cria o container. Bueno, então, temos todo aquele arquivo que eu mostrei acá, que este cara aqui. Todas estas informações, todos estes espaços estão sendo executados agora, acá, em lo comando de build. Então, expose 80, expose 443, from todos os comandos, todos os passos estão sendo executados acá, são 17 passos. Bueno, porque estou tendo espaços em branco acá. Todos os passos estão sendo executados em um processo de build. E depois, quando este build terminar, uma nova imagem será colocada lá e automaticamente Azure irá atualizar minha aplicação acá e mudará para 2019. Totalmente integrado com o processo de desenvolvimento. Então, é uma ferramenta belíssima que você pode utilizar. O desenvolvimento simplesmente executa um commit e um push para o Git. Você pode disparar um processo de build. Obviamente que temos que ter muitos testes para criar um processo todo automatizado, mas eu posso colocar minha aplicação em produção e usar muitos outros recursos que tenho acá. Bueno, então está terminando acá a construção de container, terminou, então está agora fazendo um push, que é basicamente pegar a imagem e colocar em serviço de registry, que é no Azure,
para nosotros se llama Azure Container Registry, que tenemos acá. Entonces, la última imagen ahora es 115, la última era 114. Tenemos agora 115. Bueno, terminamos lá acá build. Entonces, se yo vier acá y clicar para actualizar la aplicación, tenemos un tiempo de actualización para publicación. Nosotros tenemos una otra imagen acá que ejecuta lo container. Entonces, lleva un pequeño tiempo para la actualización. Vamos lá. Para a publicação. Como isto está acontecendo acá? Eu vou mostrar acá. Quando nós temos acá uma aplicação, acá em container, se você quer uma atualização que chamamos de Continuous Integration ou Continuous Deployment, eu ligo acá esta opção para On e temos acá um webhook. Este webhook é disparado acá webhook, quando existe uma nova versão de container, esta ferramenta que é Azure Container Registry informa a aplicação web que existe uma nova versão de container e que a aplicação precisa ser atualizada. Bueno, temos acá a mesma informação que temos em código agora. Então, eu atualizei meu código, eu coloquei em meu repositório de Azure, eu disparei um build, este build criou um novo container, este container foi colocado em um container registry e depois atualizado em uma aplicação web. Bueno, é muito interessante todo este processo, ok? Bueno, então, para finalizarmos a apresentação, se você ficou muito interessado, imagino que sim, tem acá alguns links que depois eu vou disponibilizar a apresentação para você aprender um pouco mais e se queres também contribuir, porque tudo isso que estou mostrando é open source, muitas coisas acá, não tudo, mas muitas coisas. Bueno, então, se você tem perguntas, eu vou deixar acá minhas informações das redes sociais. Eu tenho acá meu e-mail, meu blog, meu Twitter e também LinkedIn. Por favor, se tem alguma coisa que queira compartilhar comigo, fique à vontade. Ivan, era isto que eu tinha para apresentar para você hoje. Ivan? 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 Está me ouvindo? Ivan? 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 Escúchame. Ivan, escúchame. Aló, aló. Sí, Sí, sí. te escucho. Sí, te escucho, Carlos. Era isto. Entonces, Sí, colocas la presentación nomás para poner tu correo y te pueda sí, comunicar. Compártela, no sé, todavía se ha puesto la pantalla en negro. sí. Yo voy a colocar acá, yo voy a colocar la presentación. Yo puedo colocar, enviar para usted la presentación, si usted prefiere. Claro. Posso enviar para usted y usted puede disponibilizar para las personas que tienen interés. Bueno, Claro. No veo nada, tu pantalla no la estás compartiendo. sí, yo voy a compartir ahora. Un momento, acá, Comparte. sí, aquí. Otra, aquí. ¿Está viendo? Acá, ¿sí? Sí, ¿no? No. No, un momento, deixa eu compartilhar acá. Sí. Bueno, agora? ¿Sí? No, todavía está demorando en cargar. Ahí está, ahora sí. Ya cargó, Ok. ya cargó ya. Entonces, Yes, sí.
ahí podemos tener el contacto de Carlos, pues nuestro gran amigo, ahí tiene su cuenta de correo y su Twitter también si lo pueden contactar también para alguna pregunta sobre el tema presentado el día de hoy, que es muy interesante, el tema de los containers sobre web apps. Listo. Listo, entonces muchísimas gracias Carlos, entonces estamos en contacto y ya tan pronto esté publicado el material en línea, te estoy pasando el link también para compartirlo contigo y con tus comunidades por tu país. Muy amable, gracias Gracias. Carlos, un abrazo desde fuerte desde Perú. Gracias. Un abrazo. Bye.